bem com vocês? Beleza? Aproveite que esse é a última frente fria que ele tem, tá? Depois a gente vai fritar. Então aproveita. É a última. Depois só em, quem sabe, março. Hoje a gente vai falar de outra coisa. A gente vai para outro lado agora, tá? Então a gente acabou... Você vê que a gente percorreu bastante coisa. A gente falou de GMM, de ZLM, vários. A gente completou os GLMs, tá? Claro que tem muito mais coisa além daquilo, mas, nossa, tá ótimo, tá? Só um último comentário sobre o GLM, ou GLM, lá toda aquela caixinha, né, eu acho que a vida inteira eu vou fazer errado. GZLM. Toda essa caixinha aqui, que aí tem tudo dentro, GLM clássico do curso 1, GE, GMM, todos os tipos, como que você pode se aperfeiçoar mais nisso? Tá? Você já sabe como os GLMs funcionam. É sempre um modelo em que varia ou o erro ou a matriz de covariância. É basicamente isso. Tem outros GLMs também, mas o que vai variar? O tipo de distribuição. Então como é que você faz para estudar mais GLZMs? Conheça outras distribuições. Tá? A gente viu umas 5, 6, mas tem centenas, praticamente centenas de distribuições. Então às vezes você vai ter um problema, como é que eu estudo GZLM, por exemplo? Às vezes tem um conjunto de dados que não tem nenhuma distribuição que eu conheço. Então pronto, é uma oportunidade para aprender uma nova. Tá? E aí o GZLM deu origem ao GAM, que são os modelos aditivos. Tá? Então, por exemplo... tá vivo? Tem os modelos aditivos. Modelo generalizado, por que chama modelo generalizado? Porque tem algumas distribuições que são chamadas famílias, que incorporam outras distribuições dentro delas. A gama é um exemplo. Tá? A distribuição exponencial, ela tem, a normal está dentro dela, o que quadrado está dentro dela, são famílias. Por isso que você generaliza. Tá? Pensa por um contexto histórico. Eu conheço distribuições simples, elas vão se agrupando e geram as famílias. Aí você consegue generalizar. Tá? Quando eu faço uma gama, a normal está dentro, várias estão dentro. Só que tem distribuições que não... Matematicamente ela não existe. Ela é a soma de duas distribuições. Tá? Então, por exemplo, eu conheço uma distribuição A e conheço uma distribuição B. Mas os meus dados não são nem A nem B, são a soma delas. Ou a subtração delas, ou a multiplicação. Tá? A Weibull é um exemplo. Lembra da sobrevida? A Weibull é uma mistura de uma Poisson com uma geométrica. É uma distribuição mista. Tá? Como a Weibull tem propriedades próprias, ela virou uma nova distribuição. Mas tem distribuições que você faz só para aquela pesquisa. A minha pesquisa é esquisita, tem os dados esquisitos. Aquela distribuição parece que só funciona para aquela. Para outras coisas não. Então você tem um modelo aditivo. É quando você customiza a distribuição para os seus dados. É muito raro de acontecer, é coisa bem de estatístico. Mas o Generalized Additive Models, eles incorporam GLMs com outras distribuições. E hoje o supra-sumo, assim, também é o A, né? GAMLSS. Tá? Esse é o supra-sumo. Mas é tudo a mesma ideia. No final vai cair numa função, essa função você tem que minimizar o erro e tem as características lá da matriz de covariância. É a mesma ideia. Tá bom? Então só para você saber onde está o estado da arte. Esse cara aqui é de 2002. A gente já chegou perto, hein? Já estão alcançando as pessoas já, tá? Isso aqui é de 2002, tá bom? Mesmo hoje, ainda tá... Isso aqui é uma matéria do último ano, optativa ainda, tá? Mas esse GAMLSS, ele tem GAMS, né? Ele tem 120 distribuições dentro dele. É só um jeito de aglutinar as distribuições para você conseguir trabalhar com mais exemplos. Tá? O grosso da análise você já sabe. Como pensar, como criar o argumento, sabe? É essa a ideia que importa. Tá bom? Então agora você consegue conversar com o estatístico sim. Talvez ele te dê alguma distribuição que você não conheça. Mas o resto é a mesma coisa. Colocar no programa, tirar a tabelinha, interpretar. Tá? Aquela ideia da função de ligação, como é que se apresenta os dados, é tudo a mesma coisa. Tá bom, gente? Tá? Isso aqui vai... não tem como complicar mais do que já é complicado, sabe? Mas na verdade você sempre está pensando sobre sua pesquisa. O que eu vou fazer depois da série temporal é começar a encadear modelos. Porque o que a gente faz inicialmente? Você pega a sua pergunta, transforma a sua pergunta num modelo e aí testa, né? Vai modelando. Tá? Mas se eu tiver mais
mais de um modelo na minha pesquisa. Mais de um. Por exemplo, eu tenho o X e o Y, né? Você pode ter vários X's, bom? Eu tenho lá X1, X2, X3 e o Y, tá? Então, na verdade, esses três estão dentro de um modelo só, né? Então eu tenho um modelo só, tá? Mas se eu quiser fazer mais de um modelo, para a mesma pergunta, eu quero relacionar esse Y com esse conjunto de dados e com um outro conjunto de dados, ao mesmo tempo. Ou eu quero fazer mais de um Y. Eu quero fazer dois Y. E esses Y também têm relação. Um é X do outro. Você entende? Então, a única coisa que minha pergunta vai ficando mais complicada, mas cada seta é um modelo. A gente entra na modelagem de equações estruturais. É essa a ideia. Tá? Então, aí a gente volta na análise fatorial, porque a análise fatorial precisa disso. Se eu transformo isso aqui em dois fatores, e os fatores são agrupamentos de questões, eu tenho mais de um modelo. Você entende? Eu tenho lá eu troco de Y para F. Tenho o fator 1 e o fator 2. Aí esse fator é gerado por essas questões, e esse fator é gerado por outras questões. Certo? Eu tenho um modelo aqui e um modelo aqui. Entende o que é análise fatorial? É o encadeamento dessas funções aqui. No curso 1, você vê a análise fatorial como sendo só função linear, que era o clássico, né? Aí tira lá as cargas fatoriais, aquela história toda. A gente vai deixar esse problema mais bacana. Essa é a ideia. Tá? Então, você já sabe o GLZM, só que a gente vai colocar num contexto mais complicado. Aí você testa teoria. Em vez de testar dados, que é o que a gente fazia até agora, você vai testar teoria. Aí sim. Bacana, né? Aí é mais legal. Tá? Aí a gente entra, depois da séries temporais. É que as séries temporais é um hiato mesmo. Eu forço para falar um pouco dela, vou falar um pouco por cima, porque tem alguns de vocês que usam muito esses problemas. Só que não sabe como modelar. Aí modela com um GZLM ou um GE e fica esquisito porque você tem muito tempo, muitas medidas de tempo. Então às vezes é mais legal modelar assim. Mas eu não vou entrar muito em série temporal não, porque isso aí daria para dar uma disciplina só disso. Mas falar um pouco é importante, tá? Então a gente falou do GLM, falou da análise sobrevida, que também está dentro. A gente faz um hiato, vou falar da série temporal, depois a gente volta nessa ideia de você pegar vários modelos e colocar no mesmo problema. Tá? Você usa o GLM quando você quer só modelar seus dados. Só. Você tem uma pergunta, quero modelar meus dados com uma variável dependente só. Seja ela simples ou em bloco. Vocês estão acompanhando a discussão? Tá? Eu estou falando em estatística de propósito, tá? Se tiver muito árido, você... Tá? Só que agora, depois da série temporal, eu não quero mais testar dados. Eu quero testar uma teoria. E eu vou coletar dados para validar a teoria. Aí a gente entra na modelagem de equações estruturais. Tá? Que tem três partes, basicamente. É que a modelagem de equações estruturais é uma caixa de ferramentas. Tem várias ferramentas. Tá? Uma das ferramentas é a própria modelagem, que é o mais complicado. A gente tem a análise de caminhos, o PF Análises, que é a parte mais simples, e a análise fatorial confirmatória. São as três ferramentas que a gente vai falar. Tá? Modelagem de equação estrutural também é uma outra disciplina, daria para falar só disso. Mas você sabendo operacionalizar o básico, já está ótimo, você vai conseguir ler todos os trabalhos, essa é a ideia. Tá? Depois o cara coloca uns floreamentos para melhorar, mas o importante é entender o básico. Tá? E aí, chegando no final da modelagem de equação estrutural, que basicamente engloba tudo isso aqui mora dentro da modelagem de equação estrutural. Tá? Porque você pode fazer qualquer uma dessas funções para cada seta, para cada parte da sua teoria. Tá? Aí a gente para. Então, ó, você já chegou bem perto do que os estatísticos estão fazendo. Tá? Aí praticamente acabou o curso. Aí a gente volta no curso 1, na aula de teste de hipótese, e refaz tudo, transforma tudo em Bayesiano e refaz o curso inteiro. Transformando em Bayesiano. Tá? Todos esses testes existem no modelo Bayesiano. O que não existe? O P. É o jeito de interpretar, só. O resto, o teste todo existe. Só não existe o P. Então, se não existe o P, eu tenho que fazer outra coisa para conseguir interpretar, não é? Então, aí a gente volta lá. Tá? Por isso que acaba o curso para dar inferência Bayesiana. Mas o curso mesmo, enquanto testes, acaba no final de outubro, mais ou menos, que é a modelagem. Depois a gente faz a inferência Bayesiana, no último mês é só... E a gente vai recapitulando, né? Eu só mostro do jeito Bayesiano. Tudo bem, gente? Pegaram o menu da coisa? Tá? O lance é esse. Então, assim, a parte mais difícil do curso pra mim é essa parte, do GLM. Agora que você entendeu como modela, fica mais fácil. Eu só vou ficar adicionando elementos ou tornando o modelo mais complicado. Mas no fundo, você sempre vai minimizar erro. É sempre a mesma ideia. Tá? A série temporal ela tem
Antes da série eu vou falar dessas medidas de dependência, que é importante, mas a série temporal ela tem uma característica própria. Tá? Eu não sei porque ela não é tão usada na área biológica quanto deveria, provavelmente porque a matemática dela é mais complicada, ela é mais enrolada, né? E as pessoas estão viciadas na ANOVA, quer fazer um experimento, coleta os dados e tal. Então, série temporal você só vai conseguir usar se você pensar nela a priori. Se você não bolar a pesquisa para série temporal, não rola. Tá? Dificilmente eu vou pegar os dados de vocês e fazer uma série temporal, eu tenho que pensar nisso. Mas aqui no departamento, por isso que eu falo desse teste, tem uma particularidade. Porque alguns de vocês trabalham com polissonografia. E o que é polissonografia? Você fica dormindo a noite inteira e eu fico monitorando você ao longo do tempo por muitas medidas. Aí é um prato cheio para a série temporal. Tá? Então, na verdade você pode usar para qualquer tipo de sinal. Tá? A gente usa aqui para sinal biológico, mas você pode usar para o dinheiro também. Né? A bolsa de valores basicamente é isso, um monte de série temporal. Tá? Ai meu Deus, vou ganhar na bolsa, vou ficar o primo rico. Não, não vai porque o nosso mercado é muito pequeno. Tá? Então você tem que ter muito dinheiro para conseguir ganhar dinheiro na bolsa de verdade. Isso aí é meio engodo. Educação financeira é legal, né? Pra você não gastar muito. Mas esse negócio de investir, velho, no Brasil, é igual jogo de azar, sabe? É igual você ficar, vai que você ganha, mas em geral, Mas tudo bem. Eu vou focar nos sinais biológicos, tá? Mas na verdade vale para qualquer sinal. É basicamente o que economista estuda muito. Porque na economia você tem N's pequenos, mas você observa esses N's por muito tempo. Então, vou começar do final, a gente tem dois paradigmas em pesquisa. Tem o paradigma da ANOVA, que é lá, eu falo igual no curso 1, né? No curso 1 você tem a ANOVA, você determina um espaço de probabilidade, e esse espaço de probabilidade é descrito pela sua variável dependente. Então, eu podia coletar qualquer variável, mas não vou coletar qualquer variável, vou coletar o peso. Tudo bem? Então já determinei um espaço, né? Vou coletar o peso. Aí esse peso, aqui, eu quero modelar o peso, eu quero reduzir minha incerteza em entender o peso. Então eu vou coletar, ele é o Y. Estão comigo? Tá? Aí eu vou coletar outras variáveis para tentar reduzir a minha incerteza na predição do Y. Então, por exemplo, eu coleto o sexo. Então eu perguntei o seu peso, agora eu pergunto o seu sexo. Quando você pergunta o sexo, o que você faz no espaço de probabilidade? Você divide ele na metade, você vai ter homens e mulheres, e dentro dos homens e das mulheres vai ter a média de cada um. Você vai ter a média global, você tem a média de todo mundo, com um certo intervalo de confiança. Essa é a média global. Tá? Então, se eu só coletar o seu peso, eu vou ter um palpite sobre quanto você pesa. Mas vou ter um erro muito grande porque eu não tenho outra variável para me ajudar a reduzir a incerteza. Se eu pegar, além disso, o seu sexo, vai ter a média de homens e mulheres, mas o intervalo de confiança vai ser menor dentro de cada grupo. Por quê? Fala. Porque é melhor inferência. E por que melhor inferência? Porque é mais homogêneo. Isso, porque é mais homogêneo. Diminui a variabilidade. Se eu pegar só os homens, a variabilidade do peso é menor do que pegar a amostra toda. Tudo bem? Então você entende que quando eu pego o sexo, eu reduzo minha incerteza, porque eu reduzo o intervalo de confiança. Se eu pegar a idade, aí vai ter várias faixas de idade, não vai? Dentro de cada faixa não vai ter a médiazinha delas. Então quanto mais variáveis você coletar, menor a incerteza em determinar um grupo. Você vai ter um montão de grupos, mas pelo menos você vai ter menos incerteza em determinar cada um deles. Pegaram a ideia? Esses são os efeitos. Sexo, idade, são os efeitos para tentar reduzir a incerteza e entender isso. Bom, essa é a lógica da ANOVA. Tá? Só que o que acontece? Tudo bem, eu consigo determinar o peso com uma certa exatidão. Né? Qual que é o lado negativo da ANOVA? Você precisa de tamanho de amostra. Quanto mais medidas, quanto mais efeitos eu pegar, você precisa de mais gente. Vai aumentando o tamanho da amostra. E aí vai ficando mais difícil. Entendeu? Então eu não posso fazer... Se eu te perguntar tudo, com certeza eu descubro a coisa, mas eu preciso de muita gente. Tá? Então tem um fator limitante. Então, esse é um jeito de fazer ciência, é um jeito da ANOVA. Tudo isso aqui, todos esses GLMs, é um jeito de florear e dar mais elementos para isso. No fundo é isso. Por isso que Fischer é gênio. Gênio, desenho de experimento gênio, monstro. Ele deu a base. Tá? O outro jeito de pensar é como série temporal. Séries de tempo. É um outro jeito. Tá? Eu não tenho... É porque você tem uma dicotomia entre tempo e número de pessoas. Então, se eu te dou muitas pessoas, eu posso tirar o tempo.
E se você só tem poucas pessoas, você tem que me dar tempo. Tá? O objetivo da inferência é a mesma coisa. Eu quero descobrir o peso. Eu quero descobrir o peso de uma pessoa. Tá? Só que eu não tenho muita gente. Eu só tenho N1. Eu tenho uma pessoa. Como... Olha a dificuldade da pergunta. Tá? Esse peso que eu estou falando é o peso da população. Tá? Não é o peso só das pessoas aqui. Eu quero generalizar. Por isso que eu calculo o intervalo de confiança. O peso da população. Aqui também. Eu quero saber o peso da população. Só que eu só tenho você. Como é que eu te faço para descobrir? Eu tenho N1. Só tenho uma pessoa. Olhar várias vezes, mas muitas vezes, não é? Muitas, a vida toda. Então, não adianta olhar 3, 4, 10, 20 vezes. Isso não é olhar muito. Você tem que olhar todo dia, continuamente. Muitas vezes. Tá? Por que economista faz dinheiro na Bolsa de Valores? Porque ele olha o tempo todo dia. Muito tempo. Faz séries muito longas. Tá? Então, a ideia das séries de tempo parte do pressuposto que você tem N pequeno, mas você olha muito tempo. Tá? Então, o espaço de probabilidade ele não existe no começo. Aqui não. Aqui eu determino minha variável, começo a coletar os grupos, as medidas, eu vou preenchendo o espaço de probabilidade. Na série temporal não existe o espaço de probabilidade no momento zero. Só tem uma pessoa. Né? Então, o que você faz? Você vai construindo ele com o tempo. Então, é como se você tivesse... Aqui é o tempo e aqui é o peso da pessoa. Eu vou fazer com um caso de N igual a 1, tá? Pode ser 2, 3, mas não é muito mais que isso, é ponto da célula, tá? Então, eu vou monitorando o peso da pessoa, né? O peso da pessoa aqui vai variando. Tudo bem? Você consegue imaginar isso? Mas eu estou medindo muitos dias, anos, você, tá? Muito tempo. Não vai ter uma reta média? Vai ter uma reta média, assim, mais ou menos das pessoas, né? Você faz um plano médio, tá? Das pessoas. E não vai ter uma variabilidade média da pessoa também? Né? Você vai ter lá para cima, para baixo. Vai ter uma variabilidade, tá? Com base nesses dados de média e variabilidade temporal de uma pessoa, você consegue criar uma média e uma variabilidade temporal para todas as pessoas em média parecidas com essa. Essa é a ideia. Tá? Várias áreas do conhecimento se estruturaram assim. Era um cara, principalmente biologia, um cara no campo vendo bicho milhares de vezes. A etologia, minha área de origem como psicólogo, é assim. Você vai no mato, tem um bicho, N1, é um bicho. Como é que você descobre o padrão de vida do bicho, da espécie? Olhando aquele bicho muito tempo. Então você vai no mato, fica 20 anos no mato, olhando o bicho, vê os padrões, né? E aí, com base nesses padrões, você consegue fazer um modelo razoavelmente acurado de como é a vida do bicho. Tá? Então quer dizer que Altair, eu sou um modelo do mundo. Eu posso explicar qualquer coisa no mundo com base em mim mesmo? Sim. Desde que você se observe tempo suficiente. Mas, então eu posso prever qualquer coisa? Pode. Só que o que acontece com as pessoas? A gente não tem memória o suficiente para entender a série por muito tempo. A gente não tem capacidade de memória para observar o nosso próprio comportamento por 20 anos sem ficar viesado pelo nosso próprio dado. Essa é a ideia. Por isso que nós não somos científicos, porque a gente cria falsa memória. Tá? Tem uma temática dentro de séries temporais que chama falsa memória. Que é quando, por exemplo, imagina que eu olhei vocês 5 anos. Eu só tenho uma série de 5 anos. É o que eu tenho de dados. Só que às vezes teve um ruído 10 anos atrás que eu não captei e que me ajuda a entender essa série. Só que eu não tenho dado. Eu tenho um viés de memória. Pegaram a ideia? Tá? Então, quanto menor o tamanho de amostra, mais dependente do tempo você é. Tá? Às vezes, uma coisa que aconteceu com você 10 anos atrás afeta o jeito que você se comporta hoje. Só que eu não tenho esse dado, então não tenho como modelar, a minha previsão é viesada. Tá? Várias áreas do conhecimento em psicologia se estruturam assim. Então, áreas que pensam como a nova, na psicologia, para dar um exemplo, tá? Você pega a psicologia social. A social não, porque é muito ruim. Pega a psicologia cognitiva. É porque o povo da social morre de método, você não sabe nada de método direito. Hoje em dia, psicologia cognitiva. Ou neuropsicologia, aqui do departamento, neuropsicologia. Você fica observando a criancinha 5 anos seguidos todo dia? Não. Você não fica. Você aplica o teste male-male uma vez, aí na meia boca, pega os dados lá de um monte de criança. Essa criança eu apliquei direito, a outra eu apliquei mais ou menos, em média dá aquilo, pela teoria dos erros, e você normatiza um teste. Não é? Então a psicologia cognitiva, a neuropsicologia, se aplica muito à lógica da nova. Validar teste,
testar de novo, mas você observa a pessoa há pouco tempo. Tá? A área de séries temporais é uma área própria da análise do comportamento. Da análise do comportamento. Skinner. Tá? O Skinner falava isso, só que o Skinner não sabia estatística. Esse é o problema da minha bronca com a análise do comportamento. Porque ele falava, você tem que, para você saber o que é comportamento de verdade, você tem que observar o sujeito como um todo. Não adianta ficar olhando só uma função mental dele, que é algo interno que eu não consigo descrever. Tipo, e faz sentido, ele não está errado. Sabe? Então, você fica olhando, vou ver a variação das suas funções cognitivas. Mas de que adianta ver a memória operacional da pessoa fora do corpo? É como se existisse a memória operacional e o resto. Não, velho. Tipo, você tem o corpo e por isso você tem memória operacional. Não é porque você tem memória operacional que você se comporta. Você se comporta porque tem memória operacional, e não o contrário. Né? E é uma crítica extremamente válida. Tipo, você como neuropsicólogo, você falar, olha, o seu comportamento está meio zoado aí porque suas funções executivas não estão funcionando bem. É como você pensar a pessoa como um carro. Olha, o carro não está andando porque a bomba d'água quebrou. E está errado, a gente não é um carro. Tá? Você não é um carro que pode ser decomposto em pedaços e cada pedaço, se quebrar, você troca. Não é essa a ideia. A neuropsicologia não é isso. Se você entender neuropsicologia como um agrupamento de funções, está errado. Tá? Na verdade, as funções neuropsicológicas descrevem o comportamento. E o comportamento é mais do que a soma das funções. Tanto é que, quando você faz modelagem de equação estrutural, tem uma parte que você não explica. Tudo bem? Vocês pegaram a ideia? A crítica do Skinner é extremamente válida. Tá? Então ele fala, você tem que olhar o sujeito como um todo, e você não precisa de muitos sujeitos, você tem que olhar com o tempo. Né? Faz sentido. Só que qual que é o problema do Skinner? Ele rejeitava estatística. Ele falava que estatística era irrelevante para descrever comportamento. Por quê? Porque ele era psicólogo, não era matemático. Ele foi aluno de um cara da fisiologia, que também não era matemático. E ele estudou em Harvard, né? Foi professor em Harvard. E ele, acho que ele fez graduação em Chicago, eu acho. Que era um berço da ANOVA, onde as pessoas faziam muito experimento. Então ele achava que para ele a estatística era a estatística da ANOVA. Ele não sabia o que era série temporal. Ele não sabia que era uma autocorrelação. Sabe? Hoje em dia, se você quer ser analista do comportamento e não sabe o que é autocorrelação, você está sendo mau analista do comportamento. Simples. Onde a análise do comportamento, do ponto de vista clínico, é muito útil? Autismo. Não tem técnica melhor do que a análise de comportamento para comportamento de autista. Por quê? Porque ninguém sabe o que é autismo direito. Como ninguém sabe, autismo é um nome que tem um monte de coisa, o que é melhor? Pegar o carinho e ficar olhando ele muito tempo. Então o que você faz com autismo até grave? Assim, você faz muitas sessões por muito tempo e começa a descrever topologicamente o comportamento daquela criança. E aí eu faço inferência sobre aquela criança. Eu orientei uma moça que desenvolveu um aplicativo para autista, para tratamento, né? Junto com um terapeuta, né? Lá na Unesp. E eu falei para ela, assim, ó, ela tinha séries de alunos, de crianças, por 5 anos. 5 anos, 4 vezes por semana, ela olhava a criança e fazia um gráfico. Porra, vamos fazer autocorrelação, fazer uma medida temporal, você tem um monte de dado. E aí você vê que com as medidas temporais você consegue criar uma função para aquele indivíduo. E aí você consegue saber um grau, dado que você olhou até aqui, você consegue fazer um modelo preditivo do grau de melhora. Você consegue saber em quanto tempo ele vai começar a melhorar, sair desse ponto e começar a melhorar. Deu certo? Deu. Desde que você tenha dados o suficiente. Esse é o ponto. Mas a inferência é sempre só para aquele indivíduo. Só que você pode extrapolar. Se você observar por tempo suficiente e esse modelo for robusto na previsão, você pode aplicar para outras crianças parecidas. Só que tem que ter bastante tempo. Então, você me tira o sujeito, tem que me dar o tempo. É essa a ideia. Tá? Então, é o que eles chamam de... Como chama? ABA. Né? ABA é uma técnica de análise de comportamento usada para autismo, que é muita repetição, bem repetitivo. Só que o povo da análise de comportamento não consegue avaliar muito a eficácia dessa técnica. Não é porque não dá, é porque eles não sabem essas técnicas. Se eles souberem, aí dá para avaliar. Você vai atendendo a criança toda semana, muitas vezes, e consegue fazer medidas de autocorrelação dos comportamentos. E aí você vê, ó, se a sua série temporal está até aqui, com essa média e essa variabilidade. Se você for mudando e de repente você passa dessa faixa, você vem subindo aqui, ó, e passa, né, nesse nível, isso é uma medida de melhora. Porque você está melhor do que a média do período anterior que eu olhei.
ou piora se você cair. É assim que você usa em bolsa de valores para comprar ou vender uma ação. Esse é o preço das ações. Aí nesse período começou a ter uma venda, então começou a aumentar o preço da ação. É melhor eu segurar ou vender ou aqui, porque está mais alto do que tantos meses anteriores. Entendeu? A ideia da inferência é, o comportamento aqui está a tantos por cento acima ou abaixo da média histórica. E aí o meu processo de decisão é comprar ou vender. É dizer que a criança melhorou ou não. Entendeu? Quanto maior essa série histórica, maior a confiança de que esse dado reflete de fato uma melhora ou piora. Pegaram a ideia? Com N igual a 1. Com N1 só. Tá? Então, a minha crítica à análise do comportamento mesmo, é uma crítica extensiva mesmo. A análise do comportamento hoje trabalha muito mal. Porque não usa essas técnicas na análise deles. Tem um livro. Tem algum analista de comportamento que estudou mais assim? Você estudou? Você gostava de análise de comportamento? Você gostava? Eu vou falar no passado porque a ideia é que você não goste mais, tá? Pelo menos do jeito que é feito agora, tá? Análise de comportamento. Tem um livro do Sidman, que morreu, acho que ano passado, esse ano. Morreu esse ano, né? O livro é muito bom, que era sobre método de pesquisa. Menos o capítulo 1. O capítulo 1 é uma droga, porque ele falava que não precisava de estatística, que era só precisar o N pequeno e observar por muito tempo. Mas não, você tem que incorporar essas técnicas. Também para conseguir fazer inferência. Não adianta só observar o indivíduo. Tá? Tem que fazer alguma inferência sobre. Estou pensando seriamente em reescrever aquele capítulo como um artigo. Tá? E adicionando essa parte. Opa. Então veja, por exemplo, outra área que além da autismo, que é muito útil isso, esporte. Eu tenho um campeão olímpico. Não vai ter outro. Aí eu observo o cara há muito tempo para fazer um modelo sobre ele. E o próximo campeão olímpico? Se eu pego lá no celeiro um cara com o mesmo desempenho temporal daquele, é um cara comparável. Pronto. Entendeu? Então tem várias aplicações dessa técnica, tá? E aqui no departamento tem a área de sono, que é a polissonografia. Polissonografia é uma área que você tem isso já. Tipo, é a variação do eletrodo lá, a variação da voltagem no cérebro ao longo do tempo da noite. Então você consegue fazer várias inferências sobre um período aqui, com base no que aconteceu antes. Então tem muitas coisas. Na área de sono, isso é chamado de microestrutura do sono. É a microestrutura. A macroestrutura é o quanto você tem de N1, N2, de REM. Isso é a macroestrutura, eu conto. Aí o leitor lê. Ele vai lendo o sinal e vai falando, isso é REM, isso é N3. Ele lê os blocos. Mas se você trabalha com o sinal puro, você faz uma série temporal. Dá para ver pequenas variações daquele indivíduo. Tudo bem, gente? Tá? E aí tem várias medidas que você pode fazer, conectividade, um monte de coisa. Tá? E como é que a gente faz isso? Antes de falar, vou dar um histórico da série temporal. Tá? A série temporal só existe porque tem graças à matemática. Matemática mesmo, matemática pura. Tá? Se não fosse a matemática, não dava para fazer isso. Porque, imagina uma série temporal que é assim, tem essa cara. Qual é a equação que descreve isso? Como é que você chutaria? Então, imagina que eu tenho um gráfico, só que é tempo, eu estou medindo n igual a 1, muito tempo. Aí o gráfico dá uma coisa assim, ó. Pode ser que dê, pode? Pode, claro. Qual é a função, qual é a f de x que descreve isso? Quando eu tenho um gráfico assim, qual que é a f de x? Y igual a b mais a x, não é? Você já sabe, né? Você lê assim. X quadrado mais bx mais c, né? E assim. Seno. Tá, mas não é só um seno, vai. Porque o seno é bonitinho assim, né? Pode ser seno, pode ser cosseno. Mas isso aqui não é um seno, é um montão de coisa, né? Então, boa, é a série de Fourier. Então, a ideia é que, tipo, uma equação complicada desse jeito, a equação fica bizonha, não tem como descrever, fica bizarro, você não acha, né? Não tem como bater o olho e saber. E aí veio o cara, no século XVI, chamado Fourier, né? Ele não fez pensando nisso, ele fez porque ele era matemático, puro, tinha a cabeça dele lá de matemática, mas ele descobriu uma parada que é o que salva a gente na série temporal. Que é assim, toda função complexa, desde que contínua, ela não pode ter buraco. Tá? Porque todo sinal biológico é assim, né? Você vai avaliando continuamente. Tá? Toda função contínua pode ser decomposta na soma de funções mais simples. Mano, isso dá uma mão na roda tremenda. Você não tem ideia do quão foda foi Fourier.
Ele livrou a cara de gerações de pesquisadores, mesmo sem saber. Né? Acende uma vela para ele, tá, Fourier. Então Fourier dizia o seguinte, se essa é uma função f de x qualquer, eu não sei como ela é, mas eu sei que eu posso decompor ela na soma de outras funções. Então, por exemplo, se eu pegar uma função, vou fazer mais ou menos uma cara, assim, ó, uma assim, né, bem suavizada, mais uma, sei lá, mais uma assim, tá? Se eu pegar, por exemplo, essas duas funções, chamo de g de x e h de x, eu não sei como é a f de x, mas eu sei que a f de x é g de x mais h de x. Eu consigo saber as partes, tá? E aí fica muito mais fácil de descrever cada parte. A série temporal é basicamente isso. Você pega uma série temporal, decompõe em funções mais simples, e cada uma delas vai ser o x. Vai ser o x, tá? Então isso aqui é um y, isso aqui vai ser um x1 e isso é um x2. Isso aqui são os preditores, as variáveis independentes desse modelo. Tá comigo? Tá? Se, por exemplo, se eu vou falar de um jeito bem livre, tá? Se esse aqui der significante, quer dizer que o efeito que eu estou observando é explicado por essa parte da função. Não pela função toda, mas por essa parte. Tá? Quantos de vocês conhecem polissonografia? Já fizeram curso? O povo da psicologia conhece porque você acaba fazendo matéria, né? Isso aqui é o que é chamado, graças a isso a gente tem em medicina do sono, as bandas de frequência. Alfa, beta, delta, teta, essas coisas. Então, o Fourier, não foi o Fourier que falou isso, tá? Mas no começo do século XX, veio um cara da biologia e pegou, mano, se existe a transformada de Fourier, eu faço um EEG da pessoa. E eu sei que o EEG da pessoa é decomposto numa soma de funções mais simples, isso tem uma viabilidade biológica. E ele estava certo. Tá? Então, quando você pega coloca um eletrodo na sua cabeça enquanto você está dormindo. Esse eletrodo gera uma função toda esquisita. E eu decomponho isso em bandas de frequência, né? Isso aqui são as frequências, né? Eu decomponho em bandas de amplitude de frequência, que são a banda alfa, beta, delta, teta. Cada uma delas tem uma importância biológica para descrever o comportamento daquele cérebro. Porra! Bacana, né? Você entende? E se você só entende isso, que você entende a transformada de Fourier. Tem essa parte aqui, ó. Isso aqui é a transformada de Fourier. Então, quando eu olho o sinal biológico puro, eu sei que ele é decomposto numa soma de quantidade de alfa, mais quantidade de beta, mais quantidade de delta. E aí eu estou olhando, por exemplo, o cérebro de alguém com apneia, sei lá. Tá? Aquele eletrodo, um eletrodo só. Um cara com apneia. Que tipo de banda é mais afetada para aquela pessoa com apneia? Eu consigo saber qual parte. Então, qual amplitude é menos frequente ou mais frequente na pessoa com apneia? Isso descreve o comportamento daquele cérebro. É igual a variabilidade da frequência cardíaca. Para qualquer sinal. Exato. Variabilidade da frequência cardíaca. Como é que você sabe que alguém tem uma arritmia? Você está vendo que aparece... Assim, se o seu coração está normal, é constante. Então você tem uma função que descreve. Se aparece uma outra função lá dentro, quer dizer que aquele coração não está muito bom. Né? O que o cardiologista aprende? Basicamente a ser uma máquina de Fourier interna. Ele aprende a olhar aquele sinal e ver se tem um outro ruído dentro ou não. Você aprende transformadas de Fourier na sua cabeça. Só de olhar, só de observação estética. Que sensacional! Eu não sei de vocês, mas isso é foda. Mesmo. Você é sensível à transformada de Fourier de um fenômeno biológico. Quando você está olhando um fenômeno biológico, você vê um ruído, você é capaz de detectar esse ruído. Você não usa a transformada de Fourier para perceber essa variação. Não quer dizer que seu cérebro computa. Não tem uma função de Fourier na sua cabeça. Mas esteticamente você é sensível a uma frequência em relação a outra. Isso é sensacional. Como a gente faz isso? Não faço a menor ideia. Não se tem muita ideia de como a gente faz isso. Eu sei um modelo matemático que descreve o seu comportamento. Quer dizer que você se comporta por causa disso? Não. Não dá para saber. Aí é a mesma crítica à neuropsicologia. Eu consigo fazer uma função chamada funções executivas que descreve o seu comportamento. Se o seu comportamento dá pau é por causa da função, não dá para responder isso. Não dá para responder. É uma teoria. Você está falando de uma teoria. Pode ser que caia tudo. Pode ser que vá tudo pro vinagre. É porque apareça outra coisa. Você entende? É importante você ter uma autocrítica da sua área. Tá? É muito importante.
Não é interessante essa discussão? Eu não sei, por isso que eu gosto dessa aula, eu acho. Porque é bacana, mesmo. Tá? Então, tenha em mente que qualquer sinal biológico pode ser decomposto na soma de funções mais simples, que você consegue descrever. Tá? A seleção natural também tem essa estratégia. Então, se você vê a evolução do cérebro, por exemplo, você pega um organismo simples, pega mais simples, né? Pega um sapo, por exemplo. Sapo não tem onda teta. Ele não produz essa quantidade de frequência no cérebrinho dele. A ave já produz. Alguns répteis já produzem também. Então parece que ao longo da evolução o cérebro vai crescendo, né, em quantidade de conexões e tal, vai aumentando, vai aparecendo algumas frequências novas, vão sendo adicionadas, devagarzinho. Tá? Então, quando você olha o cérebro agora e parece que é muito complexo, você acha, nossa, não pode ter sido criado por acaso, tem que ter sido criado por alguém. Isso é uma ode à ignorância, porque você está olhando o complexo e tentando achar que já estava pronto assim. Não, vem do mais simples. Tá? E por acaso essa frequência foi adaptativa e aí a coisa vai somando. Por isso você tem que fazer a linearidade da função ao longo das espécies. Tá? Você olhar muito complexo agora, você não consegue inferir como chegou daquele jeito. Tudo bem? É igual você olhando uma paisagem. Você está olhando uma paisagem, nossa, isso é muito perfeito. Você chama de perfeito porque você não sabe como chegou naquele ponto. Por isso você chama de perfeito. Agora, se você fosse eterno e ficasse milhões de anos ali parado, você ia saber. Aí você ia saber que não é perfeito coisa nenhuma, é criado por uma soma de processos. Só que, se você der tempo suficiente, eu consigo prever. Como você vive pouco em relação ao tempo geológico, você não tem tempo de vida para fazer uma previsão acurada. Logo, você fala que é uma entidade transcendente. Não é interessante? Porra, Fourier, foda! Parabéns, Fourier, viu? Pena que, nossa, era o cara que eu queria ter dado a mão. Falou, ó, parabéns, Fourier. Tem uns caras que o Fischer era um, Fourier era outro. Que cara bacana. Enquanto pessoa ele não era muito legal, não. Por isso só dar a mão tá bom. Mas o cara teve um mérito do cara. Nem ele sabe o impacto do trabalho dele. Tá? Oi. Essa análise de séries temporais eu posso aplicar nos registros de PET-CAM, por exemplo? Qualquer coisa. Desde que você tenha o registro e ele não tenha muita quebra, né? É que o registro ele acontece por muito tempo, né? E você deixa a célula registrando lá. Sim. Até ela estourar. Pode. Você pode fazer o registro de uma vida inteira. Cronobiologia. Você usa um Actigraph. Os aplicativos que você tem de celular para corrida, para essas coisas, é tudo série temporal. Você pode modelar tudo com série temporal. Eu não vou falar todos os modelos de série temporal porque vai ficar a vida. Tá? Eu vou falar só de um que é a ARIMA, que são os dados de média móvel. Mas com ele já dá para modelar várias coisas. Tá? Eu vou mostrar como funciona a ARIMA mesmo na aula que vem, que aí eu faço um exemplo, mas eu vou dar as bases, para você meditar no final de semana. Tá? Mas pense sobre isso, gente. Outra característica importante, a ANOVA, ela... Assim, vocês já viram que na ANOVA, já vou até deixar aqui, porque isso aqui que eu deixei no final, eu fiquei poluindo ali. Quando você tem muitos sujeitos, mas pouco tempo, é a lógica da ANOVA. Tá? Poucos sujeitos, mas muito tempo é a ideia das séries de tempo. Isso são dois paradigmas de pesquisa. Depende da sua área, depende da sua questão técnica. Tá? Eu faço questão de falar de série temporal porque a gente está na psicobio. E tem a polissomografia. Então, né, você consegue monitorar a pessoa por muito tempo. Se eu estivesse em outra área, não faria tanto sentido. Se eu for na psiquiatria, você vê poucas coisas, né, tem poucos dados de pesquisa longitudinais longos, aí não faria tanto sentido, mas aqui faz muito sentido falar disso. Então, quando você faz a ANOVA, você na verdade está tentando descrever o comportamento. Você descreve o comportamento. E quando você faz série temporal, você está tentando prever o comportamento. Isso aqui é bem diferente. O objetivo final da ANOVA é descobrir quais efeitos são significativos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um grupo, o remédio e o placebo. E eu meço o peso. Experimento simples, um teste T. Tá? Se eu descubro que as pessoas que tomaram o remédio perderam mais peso do que as pessoas que não tomaram, tá? Eu posso dizer que o remédio tem um efeito sobre o peso. Eu posso dizer que o remédio causa o efeito de peso? A redução do efeito? A redução do peso? Não.
Tá? Eu só tenho uma evidência de que tem um efeito causal. Causalidade não é uma variável binária. Ela é discreta. Você vai aumentando elementos para aumentar a causalidade. Tá? Então eu tenho uma evidência de causalidade quando eu faço a ANOVA. Tá? Agora, se eu observar os seus dados muito tempo, eu observo seus dados aqui muito tempo, né? Eu observei até aqui, tem um certo tempo. Observo muito tempo. E com base nesse período de tempo anterior, eu começo a fazer uma previsão do que está acontecendo, do que vai acontecer depois. Esse é o objetivo da série temporal, tá? Eu descrevo seus dados, vejo as variáveis relevantes, e aí peço para o modelo fazer uma previsão para frente. E aí eu olho se bate, né? Caso bata, eu estou prevendo o seu comportamento. É uma previsão, tá? E aí, com base nessa previsão, eu tento fazer uma inferência do porquê. Ah, eu acho que aqui você faz um modelo preditivo. Então, ó, eu tenho lá os candidatos, eu tenho uma variável x1 e uma x2. As minhas variáveis x1 e x2 conseguem descrever esse modelo. Com base nesse modelo, eu vou tentar prever o comportamento que acontece depois. Se eu tiver uma boa taxa de acerto, você infere causalidade por uma forma um pouquinho mais forte, porque isso te ajuda a prever o dado real. Tá? Então a inferência de causalidade aqui é um pouquinho maior do que aqui. Tudo bem? Tá? Então essa é a diferença entre descrever e prever. Tudo bem? Pode ser que dê tudo errado também. Eu não consigo. Nos dois métodos, falta mais evidências de causalidade. Eu não posso dizer que isso causa, tipo, as ações na bolsa cresceram porque teve sei lá, o presidente falou alguma coisa. Tá? Você pode ter acertado, falar toda vez, eu posso criar uma regra, toda vez que o presidente falar tal coisa, as ações crescem, e aí eu compro, ou vendo. Tá? Pode ser que a sua regra esteja certa. Toda vez, você consegue prever a compra com sucesso, mas você não pode inferir a causa. Entendeu? É quase uma regra meio que supersticiosa. Tá? Quanto mais evidências você reúne, menos superstição é e mais perto de ser uma relação causal acontece. Tá? Depois, por isso que eu falo da série temporal antes, depois da série temporal, dentro da modelagem de equação estrutural, eu vou explicar um tipo de gráfico, na verdade um tipo de teste que gera um gráfico, chamado DAG, D-A-G. Tá? D-A-G. Esse gráfico chama Directed Acyclic Graph. Cíclico, ou seja, ele vai acontecendo repetidamente. É uma mistura de uma série temporal com uma ANOVA. Tá? Eu pego vários modelos ANOVA, encadeio eles e faço eles ciclarem. Esse é o melhor jeito de inferir causalidade hoje. Com essa regra. Só que se você só saber ANOVA e só saber série temporal não é o suficiente. Aí você entra na modelagem estrutural, aí dá pra fazer. Tá? É aí que eu dou o exemplo da ilha dos gatos, das maçãs e dos homens altos. E aí todo homem alto tem um gato. E todos os gatos comem maçãs. Será que o gato é escolhido pelo homem alto ou o homem alto come a maçã e por isso escolhe o gato? Você tem que fazer uma hipótese causal. Tá? Como é que eu testo isso num estudo transversal? Dá para inferir causalidade em estudo transversal, fazendo isso. Não é fazendo nenhum dos testes que a gente fez antes, mas fazendo isso dá para ter uma inferência melhor. Mas aí eu chego lá, eu vou ter que explicar mais coisas antes. Mas guarde isso no seu coração, tá? Uma área que está usando muito isso hoje é a psiquiatria, para tentar definir melhor as doenças mentais, porque é uma zona, né, basicamente. Tá? Então, agora eu estou apresentando um novo paradigma. Mesmo o GE, GMM ainda está aqui. Tá? Você olha de forma longitudinal os dados, mas ainda você está tentando descrever o comportamento, o efeito do tempo, o efeito do grupo, o efeito da interação. Lembra que a equação não muda nada? Só muda o fato dos erros serem independentes ou não? Então, quando você faz GE, GMM, você está aqui dentro ainda. Você está tentando descrever os fatores, só. Agora, na série temporal, não. Eu uso o seu dado anterior para prever o próximo. Logo, isso é uma previsão mesmo. Tá? Se essa previsão for boa, parece que o meu modelo serve para descrever o seu comportamento. Mas será que ele é a teoria por trás? Aí a gente tem que ir para o próximo teste, que é a modelagem de equação estrutural. Tá? Para completar a teoria. Então, o suprassumo, o ideal, assim, que quando a gente for dominado pelas máquinas,
Como é que as máquinas vão fazer ciência? Com série temporal, porque ela não dorme, ela não acorda, ela não faz nada, ela fica vendo você continuamente, ela faz série temporal, e com base nisso ela faz modelagem de equação estrutural para validar a teoria. Aí sim ela vai fazer as teorias e dominar a gente. A gente não tem tempo para coletar os dados e nem capacidade de analisar todos os efeitos. O computador tem. Né? Então, eu não sei se vocês gostam dessas coisas de Marvel, esses negócios. Tem um herói lá que era o Brainiac. Lembra o Brainiac? Nem não aparece muito. Não apareceu um dia lá quando acabar os outros heróis, eles botam. O Brainiac era um computador universal, que era o computador mais avançado do universo, e ele fazia algoritmos. Né? Como que era esses algoritmos? Inclusive o cara do Brainiac, lá que desenvolveu o personagem, era um cara esperto. Ele falava que o Brainiac funcionava por séries de tempo, então ele observa, como ele era imortal, ele observava milhões de anos as pessoas. Então ele conseguia prever o comportamento de todo mundo e ainda saber o que acontecia nessas pessoas. Ele juntava. O cara sabia de estatística, o cara do Brainiac. Sabia. Então os algoritmos eram um algoritmo longitudinal e um transversal para ver os efeitos. Estava junto um quadrinho. Olha! Né? Eu não comecei a gostar de estatística por causa disso, mas o cara é acurado. O Brainiac, pelo menos, era acurado. Tá? Você viu como foi o computador quântico? Então, o computador quântico não entra nessa discussão. Por quê? O computador quântico só serve para fazer cálculos mais rápido. Ele não serve para fazer inferência. Ele não é igual ao seu computador de casa. Ele só serve para fazer cálculos mais rápido. Então ele ganha em velocidade, mas não em previsão. Para fazer previsão tem que ter um algoritmo. E aí você precisa de uma placa que calcule as equações. O computador quântico não calcula equação, só faz operações mais rápido. Você pode fazer um computador quântico para jogar xadrez. O número de equações é fechado e ele faz. Aí a gente já não ganha mesmo, então imagina. Pegaram essa dicotomia, gente? Tá? Então eu vou entrar nessa parte agora. Então imagina que você está numa condição que você tem poucos sujeitos e vê eles muitas vezes. Tá? Dados biológicos em geral. E guarde no seu coração a ideia do Fourier. Não vai caber. Acho que dá para por aqui. Não, não dá. Não. Eu vou apagar essa outra parte de novo. Guarde essa frase do Fourier. Tá? Então, é que matematicamente é muito osso de mostrar isso sem mostrar integral, sabe? Ele depende da integral. Né? Porque na verdade você calcula a área. Então como é que eu consigo saber que esse cara é a soma de funções mais simples? Eu pego uma função mais simples e calculo a área embaixo. Como é que você calcula a área embaixo? Pela integral. Aí eu vejo que a soma das integrais dá a integral da outra. Então você faz, é isso. Tá? Só que eu não vou mostrar como eu calculei a integral porque não dá tempo. Tá? Mas o espírito é esse. Tá bom? Então a ideia aqui é uma função temporal complexa, contínua, isso é importante, contínua, é a soma de um conjunto de funções mais simples. E isso eu tenho que guardar. Então, uma função temporal complexa contínua é a soma de um conjunto de funções mais simples. Aí você tem que lembrar. Tá? Isso aqui, guarde isso no seu coração. Tá? Tá. Tem alguém que trabalha com EEG, com sinal biológico? Algum de vocês tem na sua pergunta de pesquisa? Você mexe com... Com SG? Tá. É a mesma ideia, com miografia. Lá no seu dado você faz análise de frequência e de tempo? Tem essa discussão? Sim, mas só da frequência porque o tempo a gente só registra uma hora, então não dá o tempo é fixo. É, tá bom. o tempo curto. Porque a análise de séries de tempo, você pode fazer tanto, por exemplo, eu quebro essa função em partes. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vejo a quantidade de tempo que o sinal passa dentro dessa faixa aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. Estou fazendo de um jeito bem simplificado, tá? Então, isso aqui é uma faixa, é uma banda 1. Aí vai ter a banda 2. Aí eu vejo a quantidade de tempo que o sinal passa dentro dessa faixa. Eu estou fazendo de um jeito bem simplificado, tá? Quase errado, mas só para dar uma ideia. Então, eu posso pegar o meu sinal, quebrar em partes e ver quanto tempo o sinal passa dentro de cada frequência. Isso chama análise de frequência. É como você calcular a banda alfa, banda beta, teta, delta e tal. Tá? Você lembra do colégio de ideia de frequência? 1 sobre lambda, lembra aquela coisa de movimento harmônico? Você não deve lembrar porra nenhuma.
lembra, né, gente? Não lembra aí. É que dissolveu seu cérebro, não lembra. Né? Lembra o que é um hertz? Hertz. Hertz é uma unidade de frequência, de ciclos. Ciclos por segundo. Ciclos por segundo. Então, quando uma coisa completa um ciclo, você tem um hertz. Tá? Esse ciclo pode ter um comprimento de onda diferente e tal, mas quanto tempo leva um ciclo. Então, quando eu faço uma análise de frequência, eu quero saber, por exemplo, quantos ciclos ou quanto tempo, você pode fazer em ciclos ou em tempo, um certo sinal apareceu no seu sinal complexo, uma certa banda. Isso aqui está fazendo análise de frequência, das diferentes frequências dentro do seu espectro. E você pode fazer análise do tempo também. Então eu divido aqui, ó, o que aconteceu no tempo 1, o que aconteceu no tempo 2, o que aconteceu no tempo 3. Então o sinal você pode avaliar no sentido da frequência ou no sentido do tempo. Tá? Tem áreas que usam os dois, tem áreas que focam mais em um deles. Tá bom? E aí a gente entra no conceito que é da estacionariedade, que depois eu vou falar. Mas quando você fala de análise de séries temporais do tempo ou da frequência, é isso que você está falando. Quando você fala de frequência, você pega o seu sinal, quebra em partes, e essas partes você define em função do seu interesse, e conta quanto tempo o sinal passou em cada faixa. Isso é análise da frequência. Tá? Do tempo, você pega o tempo que você está observando, divide em pedaços e vê o que acontece em cada pedaço. Será que tem diferença entre o T2 e o T1? Tá? Então, o que a gente faz muito na A9 é fazer a análise do tempo. Você não analisa tanta frequência. Tá? No GMM. Você faz a análise do tempo e não da frequência. Na série temporal, você também pode fazer a análise da frequência. Porque você tem muitos períodos de tempo. Tudo bem, gente? Tá? Então, guarda isso também. Tá bom? Isso aqui é bem diferente do que vocês costumam fazer, né? Por isso que isso aqui é a análise da frequência e aqui é a análise do tempo. Tá? Então, por exemplo, o EEG pode trabalhar nos dois sentidos. Tá bom? Então, eu quero quantificar a quantidade de onda delta que tem no seu cérebro durante a meditação. Você começa a meditar, coloca o eletrodo faz aquele sinal. Eu vou pegar só a banda delta, que tem uma certa frequência, qualquer, definida, e vou calcular quanto tempo você passou nela. Isso eu estou fazendo análise de frequência. Aí depois eu coloco um período de tempo com você sentado, sem fazer nada, um período meditando e outro período sentado, sem fazer nada. Eu quero saber se nesse período meditando a quantidade de delta é maior do que nos outros. Aí cai na nova, cai na lógica da nova. Mas aí eu teria que fazer isso mais de uma vez, ou se eu fizer uma vez só é suficiente? Uma vez? Em questão de tempo. Então, na verdade eu vou contar quantos por cento. Imagina que esse tempo aqui, ó, é 10 minutos. Tá? Eu vou contar quantos por cento dos 10 minutos você passou numa certa banda. Tá. Então toda vez que o sinal está correndo dentro daquela frequência, você conta. Então mesmo se eu tiver um período de tempo definido, entre aspas, eu consigo fazer? Consegue. A questão é a escolha desse tempo e a escolha dessa frequência. Isso o modelo não te dá, você define pela teoria. Tá? Então por isso que é importante a teoria, senão o sinal fica sem sentido. Tá bom? Então o fato de, por exemplo, em medicina do sono, ter onda alfa, beta, delta, com aquelas frequências, tem uma teoria por trás, fisiológica. Então, você fazer uma polissono de um cachorro, de um ser humano, é diferente, ou do rato. É diferente porque as frequências são diferentes. A interpretação é parecida, mas as frequências são diferentes. Tudo bem? Tá? Então, falei um geral, assim, da série temporal, né, da ideia por trás. É muito legal, assim, estude, porque é bacana. Sempre, se você quiser tiver acesso a dados de muitas pessoas por muito tempo, faça. Tá? É bem legal. Mas eu quero me explicar as medidas de dependência. Vou dar um passo atrás. Em anos, por exemplo, se eu tiver só um ano, dá para fazer? Você tem que ter muitos anos. Um é pouco. Muito pouco. Tem que ter muito. Aqui tem que ter No tempo. mínimo, tipo 3? Não, no mínimo mais. O mínimo que você tem que ter para fazer uma série temporal são 40 medidas temporais. Ah, Não, é muito tempo. é um número mágico. Não, eu vou chegar nesse número, mas já vou te dar para você já balizar. Você tem que ter 40 anos. Se for 40 dias dentro desse ano, pode ser. Você tem que ter pelo menos 40 pontos. Tá? Pelo menos. E o ainda fica mais ou menos. Tá? De novo, você me tira os sujeitos, mas você tem que me dar o tempo. Tá bom? Então, você não precisa ter muita gente, mas tem que ter muito tempo. Então, qual o melhor jeito de testar série temporal? Faz em você mesmo. Começa a guardar os seus próprios dados.
Não tem aplicativo? Começa a guardar. Quantas horas por noite você dorme? Rapidamente você consegue fazer dados por uma série temporal. Mas isso também não depende do fenômeno que você está avaliando? Porque, por exemplo, em variabilidade a gente usa 250 Hz, que a gente sabe que é o espaço mínimo para você olhar as duas principais variações de onda, que são as mais interessantes para você estudar, que é simpático e parasimpático. Aí não vai depender do fenômeno que eu quero ver? Sim. Por isso, depende da teoria. Isso aqui é o mínimo geral para você começar a conversar para o teste funcionar. Entendi. Para a conta dar certo, tem que ter pelo menos 40. Tá? É daqui para mais. Se Nunca eu menos. quiser ver, por exemplo, consumo das pessoas no Natal, eu vou ter que ter 40 anos. 40 natais. 40 Natal. Isso, inventa mais Natal aí. Fala que Jesus nasceu em outro dia, faz mais Natal. Para fazer mais rápido. Tá? Eu não sei, inventa uma coisa. Mas tem que ter 40, pelo menos. Tá? Então, de novo, você me tira o sujeito, você vai ter que me dar o tempo. Não dá para fazer um meio termo. Tá bom? Senão você vai ficar na nova, faz G. Ah, eu não tenho 40 anos, só tenho 3. G, GMM, volta no outro. Agora, se tiver muito tempo, aí dá para conversar aqui. Tá? Então não tem um meio termo dos dois. Tá bom? Ou é muito tempo ou é muita gente. Tá? Então esse é o trade-off. O que você prefere? Esperar ou pegar mais pessoas? Vai de você, entendeu? Não sei. Tá? Uma coisa importante é assim, quando você trabalha... Por que série temporal é uma coisa de economista? Né? Porque os países existem há muito tempo, os dados são coletados há muito tempo, e os estados não são empresas. Empresa quebra, Estado não. O Estado piora. Isso é importante. Tá? Então, um Estado nunca vai quebrar, ele vai ficando pior, ele vai degringolando a vida das pessoas. Por isso você não pode considerar um Estado uma empresa. É fundamentalmente diferente. Porque a empresa decreta falência e acabou. Né? Mas o Estado não, ele não pode decretar falência. Esse é o ponto. Ele decreta moratória, mas moratória não é falência. Qualquer economista sabe isso. Tá? Então, moratória, na verdade, você não está afetando o Estado, você está afetando as pessoas que vivem no Estado. Esse é o problema. É como se as suas células chegassem à greve. Suas células fazem greve? Não, porque elas não são uma empresa. É uma estrutura fechada, que não tem uma lógica própria. Tá? Então, do mesmo jeito, o Estado é regido pelo Estado de direitos que foram criados depois dele, da existência dele. Mas tudo bem. Tá? Deixa isso pra lá. Mas ali é um economista liberal demais. Tá? Eles acham que o Estado é empresa e não. Mas enfim. Vamos falar das medidas de dependência. Tá? Como é que eu sei que se duas medidas de tempo são dependentes ou não? Eu vou falar desses 3 métodos. Não tem um melhor que o outro, eles são usados em situações diferentes. Tá? A autocorrelação é o mais fácil, é o mais usado, o mais simples. A autocorrelação nada mais é do que a correlação mesmo, correlação de Pearson, pode ser Spearman, tá? Mas em geral Pearson, correlação entre uma medida temporal e ela mesma com algum atraso. Tá? Então, você só tem uma variável, só uma. Então, imagina que eu fui medindo o peso de um bicho ao longo do tempo. Tem um bicho em cativeiro, eu quero saber se ele está doente ou não, eu meço o peso dele. Várias vezes. Tá? Estou monitorando o peso do bicho. Tá. Eu só tenho essa variável, não tenho outra, só o peso. Eu quero fazer uma autocorrelação. O que quer dizer autocorrelação? Você vai correlacionar a medida do peso dele com uma medida de atraso. Então, por exemplo, eu vou fazer um lag 1. Lag é atraso. Tá? Então, ó, eu vou pegar, o 10 não tem, eu vou jogar isso aqui para baixo. Ó. 10, 12, 8, 15 e o 7 também não tem. Eu dei um atraso, eu não dei o banco. Tá bom? Então, eu não vou ter a primeira nem a última, eu vou fazer a correlação dessa parte só. Não tenho nem a primeira nem a última. Já entendeu que se eu tiver um N grande o suficiente, dá certo. Perder uma observação no começo e no final não faz diferença. E eu vou fazer um Pearson. Eu faço um R de Pearson aqui, ó. Dessa correlação. Tá? Imagina que esse R deu 0,90. O que isso quer dizer? Quer dizer que a correlação é alta, eu sei, mas o que isso quer dizer na prática? Que o intervalo anterior prediz. Isso. Que o que acontece agora depende do que aconteceu imediatamente antes.
E o que vai acontecer depois depende do que acontece agora, mas não do que aconteceu antes. Entendeu? Então, o que está acontecendo no T ajuda a prever o que acontece no T mais 1, mas não mais para frente. Você entende? Isso é fundamental. Vocês perceberam isso? Ó, se a correlação entre o tempo, entre a variável e a variável com delay 1, de uma unidade de tempo, se a correlação é alta, quer dizer que o que prevê o meu comportamento no T mais 1 depende única e exclusivamente do T. Não depende do T menos 1. Isso é autocorrelação. Tá? Imagina que isso aqui é a correlação do lag 1. Lag 1 porque eu dei o atraso de uma vez. Tá? Se eu fizer a correlação do lag 2 e der, sei lá, 0,10, o que isso quer dizer? Que a correlação depende, a correlação do T mais 1, do T1, não, desculpa, a correlação do T depende muito pouco do T menos 2. Então, ó, eu estou avaliando esse momento. Esse momento eu vou chamar de T. Tá? A correlação, essa medida ela foi prevista muito fracamente pelo momento com delay 2, que é esse. Quando eu faço lag 1, eu estou usando esse momento. Isso aqui é o T menos 1, isso aqui é o T menos 2. Tá? Se essa correlação é 0,90, quer dizer que esse período aqui me ajuda a prever esse, com lag 1. Se essa correlação é baixa, quer dizer que esse momento não pode ser previsto pelo T menos 2. Tudo bem? Então você pode fazer autocorrelação com qualquer lag, com qualquer período de atraso. Tudo bem? Eu posso fazer com lag 3, com lag 4, eu só atrasar mais. Pegaram a ideia? Tá? Quanto a maior autocorrelação que eu tiver, vai ser que período de tempo o indivíduo, o organismo usa para prever o próximo comportamento. Isso te dá uma ideia de ciclicidade. Então, pensa, por exemplo, no gráfico assim, ó. Um gráfico cíclico. Tá? Imagina que aqui é 0, aqui é 12, 24, 36. Olha que eu estou falando em anos. Eu quero saber, eu tenho esses momentos todos aqui. Eu quero saber o que vai acontecer no momento 48. 48. Que lag eu utilizo para prever isso? 36, 24. Então, eu ligo 12. O período de tempo entre os picos não são 12. Tem 12 aqui, 12 aqui. Se eu quiser prever o 48, eu tenho que usar um lag 12. Entendeu? Quer dizer que o movimento é cíclico com um período de 12 medidas, 12 meses. Tá? A autocorrelação te ajuda nisso. Então você faz a autocorrelação da sua variável com ela mesma em vários lags, vê qual o momento é maior, e aí te dá uma ideia da ciclicidade. O quão cíclicos são os dados. Tudo bem? Tá? Muito utilizado para ritmo circadiano. Tá? Por exemplo, no experimento dele lá de eletromiografia, o tempo está passando. Aí imagina que a cada 12 segundos eu te mostro uma foto. Tem uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui. E aí eu vejo eu coloco um eletrodo aqui sei lá, no seu rosto e vejo microexpressões, o quanto que ele varia. E aí eu vejo que um certo pulso varia a cada 12 unidades de tempo, o que coincide com a sua imagem. Como é que você mede isso? Autocorrelação. Tá? Se você quiser quebrar em períodos, tipo eu pego qual o sinal da eletromiografia, aqui, aqui e aqui. Você só vai ter 3 períodos. Faz GE. É clássico, a nova, não tem nenhum problema. Mas se quiser fazer uma análise mais contínua, tá? Aí você pega os períodos de tempo e faz autocorrelação. Pegaram a ideia? Pois não. Isso também serve porque, por exemplo, quando eu tenho um sinal muito complexo, às vezes eu quero limpar o sinal. Artefato. Para observar uma variação. Aí no caso eu não poderia limpar o sinal de 12 em 12. Eu teria que manter essa variação para não perder essa carga. A menos que o sinal seja artefato mesmo. Se ele é um erro do eletrodo, aí você tira aquele sinal. Né? Então você exclui os artefatos e enrola. Às vezes o artefato tem lag. Então quer dizer que está tendo, por exemplo, interferência elétrica, da fiação elétrica nos dados. Porque a cada 100 ciclos tem um pulso. Aí você vai ver a corrente elétrica, a sala está um pouco mal isolada. Isso acontece com dados de EEG. Eu consegui descobrir uma sala do Instituto do Soro que estava com a fiação desencapada.
Porque dava um pulso sempre no mesmo período. Falou, ó, tá ruim essa sala. Aí, como você sabe o pulso, você consegue extrair o sinal. Então eu pego essa função menos uma outra função. Com lag 12 eu limpo o sinal. Mas às vezes se eu não sei a fonte, não dá para tirar, você perde o sinal. Então para quem for usar router, não coloca o seu celular no Spotify perto. Sabe, você está com o router andando e usa o Spotify? Não faz isso. Vai cagar o sinal do router, entendeu? Aí o cara não sabe se está ouvindo funk, se está ouvindo sertanejo, se você não está ouvindo New Age, aí ele não consegue tirar o sinal. Aí o cara acha que você tem a RTB, não tem. É o raio do Spotify. Não faz isso. Seja besta. Fica um dia você ouvir o Spotify, isso vai dar certo. Tá? Entendeu a ideia da autocorrelação? Viu algumas utilidades? Tá? Isso aqui, a autocorrelação é um número. Então vai dar uma correlação igual de Pearson, é um número. Tá? E aí você interpreta em função da correlação como se fosse Pearson. Pode dar negativo. Então, se eu quiser correlacionar esse momento com esse, ó. Aqui é a metade, vai dar 18, 30. Tá? Então, aqui as autocorrelações vão ser altas e positivas. Aqui as autocorrelações vão ser altas e negativas. Porque quando aqui está alto, aqui está baixo. Tudo bem? Então você pode descobrir momentos de baixa também. Então a autocorrelação aqui é negativa, aqui é positiva. Mesmo jeito de interpretar. Tá? Isso quer dizer que o sinal é cíclico bonitinho. Tá? Muito útil. Não precisa saber se é temporal. Muito útil usar isso aqui. Tá? Então use. O outro caso é a correlação cruzada. Não tem nada a ver com é usado por uma coisa diferente. Correlação cruzada, ou cross correlation. Você lê como cross correlation. Correlação cruzada é o seguinte. Deixa eu só ver um negócio aqui. A gente pode ir direto até o final? Acaba antes? Pode, porque já dá pra acabar logo. Porque senão vocês vão voltar e eu vou quebrar no meio aqui, eu não quero. A ideia de correlação cruzada é a seguinte. Pensa que eu tenho uma função temporal, tá? Que é o tempo passando. Tem essa cara e essa outra cara. Tá? São duas funções temporais. Eu quero saber o quanto de coincidências as funções têm. Coincidências. Tá? É o grau de similaridade entre as funções. Eu não quero saber o quanto elas são relacionadas. Eu quero saber o quanto elas são similares em forma. Tá? Então, ó, quando eu falo similaridade é E, né? Isso é igual a isso. Tem que acontecer aqui e aqui. Aí você multiplica. Tá? Então, pega, por exemplo, ó, de F para G. Então você tem que imaginar o seguinte. Eu quero saber se isso aqui está diferente ou igual. Tá? Então imagina, ó, aqui é o tempo. Tá? Aqui está passando o tempo. Eu vou pegar a função F. E vou colocar ela aqui, ó. A função F está aqui. Saco. Nossa, porque não é desgraça. Aqui é o começo do período, eu vou pegar a função F e colocar aqui, ó. Tá? Essa é a função F. Bom, essa aqui está parada. Eu vou fazer essa andar em cima da outra. Tudo bem? Ela está andando. Não vai chegar uma hora que isso aqui vai encostar nisso. Imagina, faça um esforço, tá? Isso aqui está andando, aí vai chegar uma hora que essa parte vai encostar aqui, logo elas são iguais, certo? Então, ó, toda essa parte é igual, não é? Tá paradinho, toda essa parte aqui vai coincidir com essa. Aí vai chegar essa parte e vai bater aqui, não vai? Também é igual. A partir daqui não vai ficar diferente, né? Porque aqui é reto e aqui não. Então aqui vai passar por cima, ó, e esse vai ficar diferente. Aí não é mais igual. E depois dessa parte aqui vai voltar a ser igual de novo. Pegaram a ideia? Tá? Se você olhar, ó, tá vendo que essa caixinha ela é maior do que essa, do que esse triângulo, né? Então quando bater aqui vai ser igual, aí vai ter um certo período que vai passar aqui por cima, até descer de novo, aí aqui de novo fica igual. Certo? Então como vai ser o gráfico da correlação cruzada do F com X? Aqui é igual, vai aparecer isso aqui, né? Mas vai ter essa parte aqui, ó. Assim. E essa parte aqui é cheia. Tudo bem? Pegaram a ideia? Que é como se uma passasse em cima da outra e você tirasse uma foto. Tá bom? Então, você concorda comigo que a área desse triângulo
é o período de tempo em que essas duas funções não são iguais? Não, desculpa. Desculpa, é esse aqui, ó. Desculpa, eu estou confundindo com a convolução. É esse. Obrigado por ter corrigido. Boa. Aqui. Essa parte de cima. Tá? Porque ela vai ficar igual até aqui. Depois vai continuar passando, vai ter uma parte que não são parecidas. Tá? Então, essa área é o período de tempo em que as funções não são parecidas. E aí, isso é o valor da correlação cruzada. Tá? O valor da correlação cruzada é o período de tempo. Correlação cruzada é medida em correlação, mas tem a ver com tempo. É o período de tempo em que as funções ou são similares ou são não similares. Você pega 1 menos o valor. Tá? Então, a similaridade é 1 menos a dissimilaridade. Então, o grau é medido em porcentagem do tempo. É a porcentagem do tempo em que as funções são parecidas ou diferentes. Tá? Então, se eu tenho duas funções muito diferentes, a maior parte do tempo elas não vão coincidir. Então, a correlação cruzada delas é alta ou baixa? Então, é o grau de similaridade. Vai ser pequeno. Tá? Na menor parte do tempo, elas vão coincidir. Tudo bem? Então, imagina, uma função passando em cima da outra, quando elas encontram, você marca o tempo. Então, você está olhando uma passando em cima da outra, quando elas encostam, você marca o tempo. Aí, quando elas desencostam, você solta. E você conta esse tempo. E vê a porcentagem do tempo em que uma função está em cima da outra. Esse é o grau de similaridade entre elas. Tá? Quanto mais similares, mais aderidos, mais parecidos. É essa a ideia. E veja que isso é fundamentalmente diferente disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui eu estou comparando ela com ela mesma. Isso aqui eu estou comparando uma com a outra. Tá? São funções diferentes. Tá bom? Pensa comigo, ó, para que já vocês viram polissonografia. Eu tenho o cérebro. Aqui. Aí eu boto um eletrodo aqui e um eletrodo aqui. Aqui tem um fio, não é a carinha, não são olhinhos não, tá? Aqui tem 2 fiozinhos. Tá bom? Aí esse fiozinho me dá um certo pulso elétrico. E esse fiozinho me dá outro pulso. Você já viu o sinal de polissonografia que ele vê que ele é todo esquisito, né? Não é um eletrocardio, é todo bagunçado. Né? Se eu calcular a correlação cruzada desses dois sinais, então imagina que aqui é o eletrodo 1 e aqui é o eletrodo 2. Se eu calcular a correlação cruzada desses dois sinais, e a correlação cruzada às vezes a correlação cruzada é escrita como ρ, de 0,8. Isso quer dizer que 80% do tempo o sinal passou um em cima do outro. O que isso quer dizer? Isso é um indicador de conectividade. O que está acontecendo aqui afeta o que está acontecendo aqui. Isso é conectividade. É uma das medidas de conectividade, tem várias. Tá? Então, correlação cruzada é muito utilizado. Quando você tem EEG, por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo numa área em relação à outra. Correlação cruzada. É o jeito mais simples. Tá? Tem vários vieses com esse método, tá? Mas é só para dar uma ideia. Tá? Bacana. É uma coisa que você pode dar uma... É legal você saber algum dia da sua vida como cientista, na verdade. É útil isso. Tá? De novo, isso só vale quando você tem medidas temporais longas. Não adianta que suas 3 observações não faz diferença nenhuma. Faz a nova. Tá? Então, eu pego várias áreas do cérebro, faço a correlação cruzada entre elas, vejo quais são maiores, aí faço uma inferência da área. É mais ou menos o que o pessoal faz em ressonância magnética, quando eles usam os ROIs. Sabe? Regiões de interesse. ROI. Né? Regions of Interest. Eu tenho uma área de interesse aqui na ressonância e quero comparar essa área A com essa área B na ressonância. Você calcula a quantidade de sangue, o bold, quantidade de sangue que aparece aqui e aqui. E você faz uma correlação cruzada dos dois. Se a correlação cruzada é alta, quer dizer que o fluxo de sangue aqui é parecido com o fluxo aqui. E isso te dá uma inferência teórica, isso é teoria. Ninguém diz que quando tem muito sangue numa área, ativa outra. Ninguém diz que as quantidades de sangue equivalentes quer dizer que as áreas são igualmente ativadas. É o datacu das pessoas isso aqui, tá? É uma teoria. Cai na mesma coisa da teoria da memória operacional, tá? Mas se for verdade, é um indicador de relacionamento. Como é que eu faço isso em EEG? Vem do sinal. Vem do sinal, faço a correlação cruzada e posso fazer a mesma comparação de ressonância no EEG também. Só que com uma resolução temporal maior.
você usar correlação cruzada em EEG é mais confiável do que em ressonância. Já viram o dado de ressonância, né? Porque a ressonância sempre é atrasada, né? Porque, lembra, vocês já fizeram a ressonância? Fica lá na máquina, batendo? Então ela bate uma chapa, bater chapa é coisa de velho, né? Ela fica batendo uma chapa em você a cada um período de tempo. Só que você viu um estímulo agora, a chapa é batida depois, então tem um delay. Tá? Então temporalmente a ressonância não é tão boa, mas funcionalmente e estruturalmente ela é melhor do que o EEG. Tá? Agora imagina a seguinte situação, aqui eu passei o F sobre a G. Se eu passar o G sobre o F, o contrário, o gráfico fica diferente. A correlação cruzada muda. Se eu pego... aqui eu passei esse em cima desse. Se eu passar esse em cima desse, o valor da correlação cruzada muda? Não. Porque quando uma passa em cima da outra, contabiliza. Tá? Então o valor da correlação cruzada, independente de quem vem primeiro, é a mesma coisa. Tá? É igual a correlação mesmo, né? Correlação de A com B é igual a correlação de B com A. Tá bom? Então aqui, aí eu vou fazer assim, né? Passa um em cima do outro, dá na mesma. Tá? A ideia dá mais ou menos dá na mesma. Então não importa quem você escolha para passar a correlação de A com B ou B com A, dá na mesma. Então não tem problema. Na convolução dá diferente. Na convolução depende de quem você escolhe. Tá? Então, tudo bem a ideia da correlação cruzada? Então você tem que entender duas coisas. Como ela funciona, que é o quão similares duas funções são, e tem que entender que não tem nada a ver com a autocorrelação. Não confunda as duas coisas. Tá? Se usar um pelo outro, tá errado. Não tem nem como perdoar. Tá? Então, se você está em dúvida, não use nenhum. Tá? A convolução, deixa eu até pegar minha cola, porque eu quero ver se eu fiz o desenho certo. Eu fiz o desenho certo, sim, tá certo. A convolução, ela é uma... Eu quero descrever, aqui o objetivo da convolução é descrever uma função da integração entre fx, entre fg. Integração entre f e g. Convolução ela é mais utilizada em dados cíclicos, dados que acontecem com uma frequência fechada. Tá? Aqui, na autocorrelação, eu quero relacionar o dado com ele mesmo. Aqui eu quero saber o quanto duas funções diferentes são similares. E aqui eu quero descobrir uma ritmicidade entre duas funções diferentes. Quando eu quero descobrir uma ritmicidade, duas funções na mesma função, é autocorrelação. É só achar o lag. Se eu achar o lag certo, eu já vejo o ritmo. Aqui são duas funções diferentes. Eu quero achar o que elas têm em comum, tá? Do ponto de vista do ritmo. Então, se eu pegar o F sobre o G, eu vou passar o F em cima da G, né? Então, o que eu vou ter? O F vai vir por aqui, aí o F bate aqui, passa e continua, né? Então, essa área aqui, ó, do G, imagina que o F está vindo daqui para cá, tá? O F está vindo daqui para cá. Essa parte bate aqui, essa área vai aparecer primeiro e depois o resto. Então, como é que vai ser a função de convolução? Vai ser algo assim, ó. Aqui. Assim, né? Isso aqui é a função de convolução. Essa aqui veio, bateu aqui, aí começou a aparecer essa área, depois passou. Tá? Se você troca a ordem, fica diferente. Porque, ó, imagina que a G está passando aqui. Qual é a primeira parte que vai encostar aqui? Essa parte curva, não é? É a parte curva que vai encostar. Vai começar a encostar aqui. Então, a função da G de F sobre G, vai ser assim, ó. Você está vendo que essa parte é curva? Como essa parte curva, ela vai encostar primeiro esse biquinho nesse, não é? E aí vai aparecer uma curva aqui, ó, ao contrário. Você consegue visualizar? Eu vou mandar para vocês um GIF disso por mensagem, tá? Deixa eu mandar agora. Internet para isso. Espera aí que eu tenho esse GIF fácil. Eu vou mandar o GIF andando, para vocês visualizar. Porque mesmo... Nossa, por que eu não tive essa ideia antes? Cadê aqui? Vou mandar agora. Eu fui numa tese e o cara estava estudando isso, eu mostrei isso na lousa e eu mandei para ele. Cadê? Aqui! Sabia que estava fácil. A tese foi há pouco tempo. Aqui, deixa eu mandar. Você vai mandar um. Eu vou mandar para a Rosana, aí você passa para vocês, tá? Aqui. Olha as modernidades. Então, eu mandei para você, já mandei. Você recebeu aí?
Peraí que ainda... Acho que você tem que ir lá pra trás. Não, mas a internet é Deixa aqui, ó. baixadora. Ah, é? Chegou? Não, Não? só se for lá fora. Dá uma olhadinha rapidinho. É bom que vocês respirem um pouco. Porque aí quando bater aí, você manda pro grupo que aí vocês recebem. Porque é muito fácil de você ver aqui. Essa animação é a animação da convolução. Porque o objetivo é calcular a área aqui embaixo e comparar as áreas. Tá? Aqui eu estou comparando a similaridade do traço. Aqui eu estou comparando a área de cada um. É a área compartilhada em cada uma delas. Essa é a ideia da convolução. Tá? Deixa eu ver se foi. Foi. Vê se vocês recebem. Tá enviando? Chegou? Boa. Aperta o GIF aí. Ó. Você vai ver que o vermelho vai andar em cima do azul. Ó. Que legal. Você abriu? Sim, sim. Tá? Você que está vendo a filmagem não está vendo aqui a abertura. Mas aí a gente deixa lá na descrição, tá bom? Pra vocês vejam. Então, ó, modernidade. Essa aqui, modernidade. Não precisa pôr não. Deixa aí. Depois eles que se lasquem. Não vem na aula, azar. Eu mostro eu mando na descrição. Então, ó, veja essa linha preta. Ah, mas seria tão legal. Tá vendo a linha preta? Que vai se formando? Ó, uma área vai passando por cima da outra, vai começar a determinar uma área de intersecção. Né? Essa área de intersecção ela vai aumentando conforme uma vai passando pela outra e depois vai diminuindo. Tudo bem? E essa área de intersecção ela é máxima num ponto, que é quando os dois estão coincidindo. Esse triângulo é a função de convolução. Tá? É a função de convolução. Então um passa por cima do outro, a área vai aumentando, aí chega um ponto máximo que é quando os cubos se encontram e depois vai diminuindo. Então essa função é a função de convolução. Tá? Convolução trabalha com áreas. Áreas. Então aqui é a área. Então eu quero saber o quanto de uma área, ao longo do tempo, né, o quanto de uma área está sendo partilhada entre as funções, ao longo do tempo. Tá? E aí fica diferente aqui, porque aqui vai ficar assim. Não, é o contrário. Aqui vai ficar tudo pra cá. Só para deixar certinho, aqui vai ficar pro lado de lá. Fica assim. Aqui e aqui. Pronto. Tá? Então, por exemplo, a função combinada, né, que é essa função preta que você vê no GIF aí, a combinação f e g, né, é a função de convolução. A função de convolução, ela mostra a quantidade de área que é partilhada entre as funções ao longo do tempo. Quando o valor da área vai aumentando ao longo do tempo, quer dizer que uma função está em cima da outra. Elas estão compartilhando o sinal. Tá? Aí sempre vai ter um máximo, que é o máximo de compartilhamento, depois ela começa a diminuir. Tudo bem? Isso vai ter ciclos também. Tá? Então, é o grau de combinação, a área combinada entre as funções. Então, é uma forma de descrever ritmos cíclicos. Ao longo do tempo, vou vendo as áreas e vejo que ao longo do tempo as áreas se encontram nesse período, isso faz uma função cíclica. Tá? Muita gente tem usado convolução agora como uma alternativa à correlação cruzada. Então, por exemplo, eu pego dois eletrodos, né, no cérebro, e a correlação cruzada em geral dá baixa. Por quê? Porque a correlação cruzada, um sinal tem que bater no outro. Sabe? Então tem que ser muito igual. Então o EEG varia muito. Tem que ser muito igual. Né? Então, em geral, quando você usa a correlação cruzada no EEG, dá uns valores pequenos. Agora, se eu usar a quantidade de área que elas compartilham ao longo do tempo, é melhor. Então imagina, ó, que eu tenho... imagina que eu tenho aqui um eletrodo 1 e um eletrodo 2. Eu tenho o sinal do eletrodo aqui e o sinal do outro eletrodo. Tá? Eu quero saber o quanto que eles compartilham de conectividade. Você pega um dos sinais, faz passar por cima do outro e calcula as áreas. E aí você vai ter uma combinação desses dois. Né? Então você vai ter a função de convolução, que é a função combinada dos dois. Então você consegue saber o quanto eles se correlacionam ao longo do tempo.
Então você tem uma medida mais precisa. Porque a correlação cruzada, ela te dá, num período de tempo, o quão correlacionadas as áreas são. Num período de tempo todo. A convolução não, ela te dá segundo a segundo, o grau de compartilhamento das áreas. Então você tem uma coisa mais pontual aqui e uma coisa mais longitudinal aqui. Tá? Então vai ter uma área E1 vezes E2, vai ter uma outra função que é uma função de área, né? Que é a quantidade de área que eles compartilham ao longo do tempo. Eu posso usar isso para comparar a convolução de um grupo com o outro antes e depois de utilização? Já entendeu a utilização, é exatamente isso. Tá? Então, se a convolução de um grupo for diferente do outro, quer dizer que a conectividade entre as áreas é maior em um grupo do que no outro. E aí você vê a implicação disso. Tá? No sono dá pra ver, por exemplo, sei lá, tem pessoas com insônia. Pessoas com insônia têm assincronia de algumas áreas e sincronia de outras. Então eu posso usar isso como um diagnóstico para dizer se você tem insônia ou não. É uma tentativa, né? Estão tentando, tá? Porque eles fazem pela macroestrutura, quantidade de alfa, beta, delta, teta lá, não tem diferença entre uma pessoa com insônia e sem insônia. Os dois, na macroestrutura os dois são iguais, a quantidade, não muda nada. Aí faz autocorrelação, não muda nada. Faz correlação cruzada, não muda. Aí estão tentando fazer convolução, se a conectividade entre áreas é diferente. Tá? Quer fazer o testinho? Dá pra fazer, tem que pegar alguém que pesquisa insônia. Tá? Porque o problema é que às vezes a pessoa ela tem insônia por uma outra causa, faz terapia, melhora, então, né? Mas tem pessoas que intrinsecamente têm insônia. Assim, não adianta o que ela faz, ela pode estar feliz, triste, ela tem. É algo endógeno. Elas estão vendo que talvez seja uma questão de conectividade entre áreas. Tá? É uma hipótese que está correndo agora. Aí a convolução já arruma bastante. Uma pergunta. Dá para fazer autocorrelação no SPSS? Você acha factível? Não é só atrasar? Então não custa para o programador fazer, né? Então o programador faz, tem lá o botão autocorrelação, te dá o valor, com lag, você pode escolher o lag, é tranquilo. Correlação cruzada, dá? Tá? Porque a correlação cruzada é o grau de similaridade. Eu tenho duas séries, é só ver quando deu igual ou diferente. Dá também. Convolução não dá. Porque você tem que ficar correndo uma série em cima da outra e aí você tem que fazer um processo iterativo. Então só dá para fazer no R, convolução. Tá? Ou tem softwares específicos de comportamento cíclico que dá para fazer também, mas em geral no R é mais fácil. Você faz uma função correndo em cima da outra e aí pega a área. Calcula a integral dessa em cima da outra ao longo do tempo e soma a área. Já, não, tem função pronta. Função chama convolution, inclusive a função. Pode pegar, tem função pronta. Só que não tem no SPSS para fazer, esse é o problema. Ah, tem um botão? Não tem. Tá? Então esses dois tem, esse não. Mas é fácil. É esse GIF aí, ó. Esse GIF, você vai calculando a área ao longo do tempo e pega aquela área do triângulo, acabou. Tá? É fácil mesmo. Fácil. Com o computador, fazer que tem uma integral nervosa para calcular aqui, mas tudo bem. Você faz um Newton Raphson da série. Mas enfim. Então, por isso que na área de pesquisa aplicada, a convolução não é muito usada, porque depende do R, o cara tem que saber programar, e tem preguiça, e já viu. Tá? Mas vai ser usado cada vez mais. Tá? No Jamovi não tem também convolução, mas se você trabalha com dados biológicos, você vai ter alguma hora que cair nisso. Tá? Se você ficar na lógica da nova, respirar aliviado, você não precisa fazer isso. Pois não. Essa comparação, você está falando entre duas funções, mas daria para colocar vários. Eu posso colocar 10 eletrodos e ver qual a área que todos eles compartilham num período de tempo. Então você vai ver a integração de várias áreas. Tem o povo do rato que faz isso. Você do rato, né? Lembra do povo do rato que... Não, você não precisa fazer isso. Mas tem os ratos... você é da célula, é verdade. Não tem o povo do rato? Você é do rato, né? Tem o povo do rato que trabalha com memória. Que eles fazem isso. Eles medem, por exemplo, ao longo do tempo, né? Eles fazem lá os cortes no cérebro, enfim. Vão medindo ao longo do tempo, sei lá, CFOS.